Pai do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Nós estamos hoje aqui começando um novo módulo, tá bom? Nosso novo módulo, terceiro módulo do curso básico em teologia. Quarto módulo, para a graça de Deus. Nós estudamos aí nas aulas passadas um módulo chamado angeologia e hoje estudaremos a outra parte desse módulo, a saber que é apenas um módulo só, mas dividimos aí em duas partes. Na verdade são os módulos dos seres celestiais, mas nós dividimos em duas partes para ficar de mais fácil compreensão. Nós estudamos sobre os anjos, agora estudaremos também um pouco sobre os anjos caídos, ou intitulados espíritos imundos, demônios, obsessores e por aí vai, tá bom? E o nome desse módulo se chama demonologia, tá bom? Não é um módulo que nós queremos dar ênfase, né, ao diabo, os seus demônios, mas a verdade é que nós só temos autoridade sobre aquilo que conhecemos, sobre aquilo que entendemos. Então, por isso, a teologia destacou aí e criou, né, essa matéria para entendermos mais sobre a natureza desses seres, como podemos combater, como que essas hostes espirituais da maldade, como Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, como que ela opera numa vida humana, cristã ou não cristã. O demônio opera, assim como possui os ímpios, também pode possuir aí os cristãos, os que foram comprados por Cristo, né? Os que praticam o caminho de Deus, se derem legalidade, se derem brecha, a famosa brecha ao diabo, tá bom? Nós estudaremos um pouco a respeito disso. A demonologia é um estudo sistemático que trata a respeito dos demônios, hierarquias, operação e também existem maneiras que um cristão pode tomar para vencer esse mal, tá bom? Existe um texto na Bíblia que está escrito assim: foi por isso que o Filho de Deus, Cristo, se manifestou para desfazer todas as obras do adversário. Então, de fato, irmãos, de fato, o diabo opera, existem obras da sua parte, mas maior é aquele que está conosco. E foi por isso que Cristo se manifestou, para desfazer essas obras, para colocá-las por terra, tá bom? O texto que eu quero usar de base para nossa aula essa tarde, na verdade, ou noite, como é uma aula gravada, você vai poder assistir a qualquer momento do seu dia, está em 1 João, capítulo 3, no seu verso 8, que diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Desde o princípio dos tempos, o cristianismo, a demonologia desempenhou um papel fundamental na compreensão da luta espiritual entre o bem e o mal. Nas escrituras sagradas, a presença de demônios e espíritos malignos é uma constante. No Antigo Testamento, a palavra Satanás refere-se a um adversário, um acusador, que aparece em diversas passagens, como no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, aonde Satanás desafia a fidelidade de Deus a Jó. Primeiro texto que eu quero tratar com os irmãos aqui nessa aula é esse texto mesmo, sobre Jó. Vamos lá, vamos entender o panorama que esse texto apresenta para nós, para que possamos entender algumas coisas. Primeiro, os filhos de Deus se apresentam perante o Senhor para uma reunião, os anjos. Dentre os anjos, Satanás se apresenta. E o Senhor lhe faz uma pergunta: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Primeira coisa que nós temos que desmentir, e essa passagem já desmente para nós, é o pensamento em que agora o diabo está preso no inferno, acorrentado numa prisão, como a igreja durante muitos anos passou essa visão. Irmãos, o diabo está solto e operando fortemente. Jó, nessa passagem, deixa isso claro. Ele estava rodeando a terra e passeando por ela, ok? Só que neste momento, o diabo opera com menos poder, tá bom? A Bíblia diz em Apocalipse que será dado a ele, durante um período de tempo,
poder, mais poder do que já tem, tá bom? Então agora ele opera, mas não com todo o seu poder. Mas o diabo, biblicamente falando, tá bom? Está solto e operando. Tire de sua ideia, da sua mente, da sua cabeça, que ele está agora acorrentado, aprisionado em uma prisão, sofrendo, querendo ser solto. Jamais. Ele está solto e ele está operando, tá bom? Outra passagem também, só que agora no Novo Testamento. Mateus capítulo 4, verso 1. Nós vemos a outra prova que o diabo está solto e operando, tá? Cristo jejua 40 dias e no 40º dia o diabo se apresenta. Ali não é um demônio, ali é o próprio Satanás para tentar a Jesus. E ali, além de tentar, descobrimos agora que ele está solto, tá bom? Agora nós descobrimos um pouco do seu poder. Há quem diga que o diabo não tem poder, tem só força, mas loucura. O diabo tem poder, mas quem tem todo o poder é o nosso Senhor Deus. Mas o diabo também é poderoso, ok? Prova disso que ele tenta o próprio Cristo, o Deus encarnado em homem, 100% Deus, 100% homem. O diabo tenta o desafiar, a ponto que uma hora o diabo transporta Cristo a um pináculo do templo. Irmãos, o diabo está pegando o próprio Deus e transportando. Olha o poder que ele tem, ok? E ali ele faz propostas, o tenta, mas o Senhor combate todas as tentações e sai vitorioso, e vitorioso através da palavra, ok? Então a primeira coisa que nós temos que observar nesse texto, duas maneiras aqui apresentadas que o diabo opera e trabalha. Então pegue seu caderno, sua caneta e anote isso que é de suma importância. Vamos lá. O nome Satanás, que é o nome mais antigo dado a ele, significa acusador. Vem do latim chamado acusador, tá bom? O diabo é aquele que acusa, aquele que aponta. Prova disso, vemos em Jó. O Senhor diz a ele: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus, e se desvia do mal. O que o diabo lhe dá de contrapartida? Acusação. E o diabo não está acusando a Jó, o diabo está acusando a Deus. Até porque ele diz: Jó lhe adora debalde, ou em vão. Então o que o diabo está falando é: Jó adora o Senhor porque o Senhor dá as coisas para ele. 7.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 500 juntas de jumentos. Ele é rico, ele tem tudo o que ele precisa, o que ele quer, nada lhe falta. Então é por isso que ele lhe adora. Então o diabo está acusando. Uma das características do diabo é a acusação. Ele trabalha através da acusação. Só que com Cristo, no Novo Testamento, nós vemos duas formas que o diabo opera para tragar a vida de alguém. Primeiro, desejo. Segundo, tentação. O diabo causou desejo em Cristo. Vamos lá para o texto. Cristo está 40 dias sem comer. O texto diz que quando ele teve fome, o diabo lhe disse: transforma essas pedras em pães. Para alguém que está faminto, isso lhe causa desejo. Então a primeira coisa que o diabo faz é causar desejo. Segundo, o diabo tenta, oferecendo riqueza, poder para alguém que está no deserto. Seria uma proposta extraordinária. Então, desejo. Quem deseja, logo tenta, tá bom? E a Bíblia diz que o Senhor não tenta ninguém, irmãos. Quem tenta a pessoa é o diabo, o tentador. Então, o diabo trabalha através de desejo, tentação. Terceira característica que o diabo trabalha: possessão. Se você deseja algo, se abre uma porta para ele tentar. E se ele te tenta e você cai na tentação, ele tem poder agora de te possuir. A possessão que nós vemos em muitos dos nossos cultos, que uma pessoa cai possessa, pelo nome de Cristo é liberta para a glória de Deus. Mas existe um processo para essa pessoa
abrir essa brecha para o próprio inimigo entrar dentro dela, ok? Não é assim, o diabo olha e diz, quero esse e entra. Não. Ou o diabo entra por permissão de Deus, ou o diabo entra por permissão nossa. Uma porta que nós abrimos. Essa porta se abre primeiro através do desejo. Olhei, desejei, quis. O diabo percebe que você deseja algo e ele vai preparar isso para tentá-lo. Por isso muitas pessoas têm fraquezas em bebidas, drogas, vícios, mulheres e por aí vai. Variedades de desejos que nossa natureza humana, carnal, tem ânsia, tem vontade. E é nessa hora que o diabo, percebendo seu desejo, ele trabalha em cima disso, o tentando. Se você abre essa porta de tentação, ele tem poder para possessão. E logo após possessão, existe o quarto estágio, e o mais perigoso, chamado de opressão. Aí o diabo tem poder sobre o seu corpo, tá bom? Aí muitas pessoas acabam se matando, outras se afundando em vícios, bebidas, coisas terríveis que só alguém oprimido faz. Então o diabo só pode oprimir alguém a ponto de tocar no seu corpo, na sua mente, quando passa por 3 processos primeiro: desejo, tentação, possessão e opressão, tá bom? Então é assim que o diabo trabalha. Agora vamos entender o seu trabalhar a partir de um texto. Efésios capítulo 6. É um texto onde Paulo está tratando literalmente sobre essas batalhas. Batalhas espirituais que o crente sofre. Não contra a carne, nem contra o sangue, mas no espírito. Contra principados, potestades e por aí vai. Vou te explicar a hierarquia. É a mesma hierarquia que nós tratamos na aula passada sobre os anjos, lembram? Principados, potestades. Principados cuidam de regiões específicas, países, estados e por aí vai. Potestades existem em bairros, são demônios que guardam bairros, cidades, tá bom? Famílias. Existem potestades que se impregnarem em uma família. E ali o diabo opera não só numa pessoa, mas na família inteira. Creio que você já conhecia alguma história assim, tá bom? Esses são potestades. Hortes espirituais da maldade são os espíritos que atuam através de vozes, induzindo a pessoa a fazer tal coisa, tá bom? Desejo desenfreado, cobiça, tentação, avareza, por aí vai, ok? Então o que Paulo está falando? Que existem esses demônios que operam, né, para a destruição da vida humana, não só cristã, mas humana. E como ele opera? Através de dardos inflamados. É isso que Paulo usa, dados inflamados. O que é um dado? São coisas que o diabo vai lançando, como setas. Existem veneno, inflamação espiritual nisso. São palavras, são pratos, são desejos que ele vai lançando sobre a sua mente, e a sua mente vai desejando, tentando, e abre uma brecha. E quando abre uma brecha, o diabo arruma um espaço para conseguir entrar no seu coração. Então toda possessão maligna, toda operação do diabo sobre as nossas vidas começa em nossa mente. Vamos lá. Mente, coração. Ele tenta você aqui, mas possui você aqui, ok? Aqui entra a tentação, aqui está o desejo, aqui está a cobiça, mas a possessão está aqui, ok? Então o diabo lança dados aqui, para aqui ser um canal para conseguir atingir o seu coração. Por isso o proverbista Salomão diz: de tudo que tem de guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Então a fonte de vida está no coração, nos seus sentimentos, no seu espírito. E o diabo quer tomar posse disso, e ele faz isso através de dados inflamados, ok? Dados inflamados. Vou separar esse módulo em 2 a 3 aulas. Essa primeira aula eu estou me referindo a você
e tratando as 4 formas que o diabo pode entrar na humanidade, trabalhar contra a humanidade. A segunda aula trataremos a respeito do início, tá bom? De todo esse reino das trevas, a queda, a rebelião, como o anjo do Senhor virou o Satanás, o diabo, ou o nome usado teologicamente, Lúcifer, tá bom? Que não existe na Bíblia, mas é o nome dado pela Igreja Católica como um ser de luz, porque Lúcifer, ou o anjo, o querubim ungido, tinha luz sobre o seu corpo, então é um nome teológico dado a ele, mas esse nome não é bíblico, tá bom? Só para dar fazer ficar consciente das coisas. Então essa aula nós estaremos aqui um pouco a respeito disso. Vamos lá. Vou dar um exemplo a você. Existe alguém aqui, vou usar comigo mesmo. O diabo está diariamente lançando dados aqui, sendo desejo, vícios, tentações. Ele te percebe, ele te observa e vê aonde a sua vida está mais propensa a desejar. Um ex-alcoólatra deseja mais a bebida, um ex-drogado viciado deseja mais o entorpecente, tá bom? Uma ex-pessoa de uma vida adulta, uma vida de prostíbula, tá bom? Deseja mais as coisas carnais e o diabo vai colocando tentações. E aí, quando você abre a sua mente, abre o seu coração, ele tem poder para entrar na sua vida. Então, Paulo dá descrição de como se proteger disso. Olha o que ele diz: colocai o capacete da salvação, guarde a sua mente, a couraça da justiça, guarde o seu coração, a preparação com as sandálias do evangelho, guarde os seus pés, porque o diabo atrai, então guarde os seus pés, use o escudo da fé para se proteger contra os dados do inimigo, use a espada do Espírito para guerrear. Então tudo isso é uma descrição espiritual de como se proteger. Guarde a sua mente, guarde o seu coração, guarde os seus pés, guarde a sua fé e use a sua espada. Vença através da palavra, como Cristo fez. O diabo disse: se tu és, transforma essa pedra em pão. Cristo disse com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: lance-te daqui para baixo do pináculo do templo, que está escrito que o Senhor daria ordem aos anjos para te guardarem. Cristo vence através da palavra. Quando diz: não tentarás o Senhor teu Deus, ele diz a Cristo: se prostra e me adora, te darei tudo. Cristo vence através da palavra, que diz, quando ele diz: somente a Deus adorarás e somente a ele prestará o culto. Escrito está, e o diabo sai, porque Cristo resiste através da palavra. Então, a teologia está explicando de uma forma mais densa, profunda para nós a operação do diabo e como um cristão deve vencer essa guerra, essa luta, ok? Então, essa primeira aula, recapitulando aos irmãos, as 4 maneiras que o diabo consegue possuir alguém, ou tomar conta, ou reger a vida de um cristão ou de um ímpio. A saber, irmãos, que todo plano do diabo está baseado em destruição. O diabo é destruidor. Ele quer afastar, guarde isso. Qual que é o plano principal do diabo? Afastar a criatura do Criador, ok? Nós somos criaturas de Deus, criados em Deus, e a função do diabo é nos afastar, nos tirar do propósito natural. Qual que é o propósito natural de toda a criação? Glorificação a Deus, vida em santidade. A minha vida tem que ser uma glorificação a Deus. Então o diabo vai te afastar disso, com desejos, tentações, possessões e opressões. Porque eu costumo dizer que um homem sem Deus
o diabo não precisa o destruir. Guarde isso. Um homem sem Deus, o diabo não precisa o destruir. Ele auto se destrui. Ele auto se sabota. Ele destrói a ele mesmo. Um homem longe de Deus é a própria destruição. Ok? Então o diabo não precisa, às vezes, colocar bebida, vício. É só te afastar de Deus. Te afastando de Deus, você mesmo se destrói. Então, o propósito principal do inimigo é afastamento. O propósito principal do Espírito Santo é aproximação. O diabo está querendo diariamente separar o noivo da noiva, Cristo da sua igreja, mas o Espírito está diariamente aproximando a noiva do seu noivo. Tá bom? Então, essa primeira aula nós trataremos e tratamos a respeito disso, como o diabo opera e trabalha na vida de um cristão, ou de um ímpio, ou de toda a humanidade, através de desejo, tentação, possessão e opressão. Mas Cristo nos deu a chave como vencer através da palavra, através da fé, através de guardar a sua vida, a sua mente, seu coração em Deus. Tá bom? Lembrando os irmãos que essa videoaula é apenas um resumo, uma explicação para os irmãos entenderem mais todo o conteúdo que você precisa para uma boa didática, uma boa aula estará na sua apostila. Que Deus abençoe você e até a próxima aula. Deus abençoe.